Novelas. E hoje recebemos Fred Luz, do Partido Novo, e para entrevistar o candidato, Márcia Pinho e Isabelle Benito. A primeira pergunta para o candidato será da Isabelle Benito. Bom dia, candidato. Bom dia, minha colega, querida amiga Márcia Pinho. Bom dia. Eu já vou começar pelo seu currículo, né? No seu currículo, um grande destaque no site da sua campanha, como ter sido um diretor executivo do Clube Regatas Flamengo, ter sido sócio e também administrador de várias marcas famosas, mas a gente sabe que gestão pública o senhor não tem nenhuma experiência. E gestão pública é diferente da gestão privada. Não tem aquela hierarquia muito forte e sim jogo político na história. Como o senhor pretende fazer uma administração sem ter experiência nela? Primeiro, quero agradecer muito o convite de estar aqui, a você, Isabelle, Márcia, Diana. Olha só, a experiência que tem tido pública no Rio de Janeiro tem destruído essa cidade. Eu tive uma experiência na transição do governo de Minas Gerais, que o governador Romeu Zema foi eleito pelo Partido Novo, também sem essa experiência na política. E ele está dando um show lá em Minas Gerais, porque o que o Rio de Janeiro precisa é de gente que não tem essa experiência na política, que as pessoas mentem pra caramba, quando não roubam, deixam roubar. Tem chance sim de mudar muito a cidade do Rio de Janeiro, se tiver um gestor, coisa que a cidade do Rio de Janeiro nunca teve. Falta essa experiência em fazer bem feito as coisas, em ao invés de colocar pessoas inabilitadas, até por projetos políticos, colocar as pessoas mais qualificadas nos lugares. Isso está faltando no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos. E é por isso que a cidade do Rio de Janeiro vem nessa decadência de anos, anos e anos. O Partido Novo, e aí eu vou chamar o eleitor para prestar muita atenção nisso, visa exatamente fazer essa mudança. Trazer gente de fora da política para mudar esse quadro horroroso, decadente, que tem destruído a cidade por falta de seriedade, de qualificação de fazer bem feito. Ou nós, cai a ficha para nós, que nós temos que fazer alguma coisa para mudar, ou nós vamos ter mais do mesmo. E a pergunta é, mais do mesmo é bom? Eu acredito que não. Se você que não está votando, que diz, eu não quero saber de política, você continuar na mesma, se você continuar votando nos mesmos de sempre, você vai ter mais do mesmo. Procure conhecer o Partido Novo, procure me conhecer. A minha história é uma história de sucesso, por onde eu passei. Eu também não tinha experiência no Flamengo, e o Flamengo deu certo pra caramba, porque se mudou completamente a forma de fazer. É isso que eu acho, e estou aqui para mudar isso no Rio de Janeiro. Se você acreditar, vem junto. Mas o senhor fala de não trazer experiência política e sim técnica na história. Mas a gente sabe que política se faz com política. Ou seja, o executivo não trabalha sozinho como é uma gestão privada. Ela precisa da negociação com a Câmara de Vereadores, por exemplo. Como que o senhor pretende fazer isso ignorando o jogo político? Eu tenho uma belíssima experiência em negociação. E o governo de Minas Gerais, que também não tinha, entre aspas, essa experiência, ele já aprovou uma reforma administrativa, aprovou uma reforma da Previdência, tendo somente 3 deputados do Partido Novo numa Assembleia Legislativa de 77. O que eu estou te dizendo é o seguinte, precisa mudar a forma de negociar, sem tomar lá da cá. É possível, vamos fazer. Márcia Pinho, sua primeira pergunta. Candidato, bom dia. Isabelle, bom dia. O senhor é uma pessoa que aparenta estar com a vida muito bem estabilizada, obrigada. Graças a Deus. Um patrimônio de quase 5 milhões de reais, que teve uma carreira de sucesso em sua área de atuação, seja na iniciativa privada ou na sua empreitada aí como dirigente de futebol. Como o senhor mesmo diz, nunca precisou da política, mas isso lembra um pouco a trajetória do governador afastado Wilson Witzel, e eu acho que isso pode acender a lâmpada amarela para o eleitor. A minha pergunta é a seguinte: o seu Partido Novo é considerado por muitos como um partido milionário, também fantoche de banqueiros, um partido elitista, e a gente sabe que para ser prefeito é preciso governar para todos. O senhor vai governar para todos ou vai ceder aos interesses principalmente dos empresários, já que o senhor é um empresário? Márcia, ótima pergunta. Vou dividir na questão do governador Wilson Witzel. O que faltou ao eleitor olhar? O partido pelo qual ele vinha. O dono do partido dele está preso. Você acha que alguém vai ser candidato por algum partido onde a liderança é uma liderança que não é legal, sem fazer nenhuma concessão? Está aí mostrado. Todos esses outros partidos aí, infelizmente, levam a isso.
O Partido Novo não tem nada de elitista. Tem pessoas da elite, sim, nele. Mas tem pessoas normais, tem pessoas absolutamente normais. Pessoas pobres, pessoas que foram criadas, que viveram em favela e que são candidatos. Em Minas Gerais, a vereadora do Novo, que foi eleita na primeira eleição, é nascida em Capão Redondo, que é uma comunidade de São Paulo. No meio de um monte de gente que, teoricamente, teria mais dinheiro. Dinheiro não é uma qualificação fundamental. Fundamental é ter, sim, uma história de vida, sem rabo preso, sem tomar lá da cá, com muita seriedade. E isso, o Partido Novo é o único partido que hoje no Brasil oferece. Procure conhecer o Novo. E eu te pergunto, uma saúde que funcione muito bem, uma educação onde as crianças aprendam, na saúde que não tenha filas, que seja muito mais rápido, onde a prevenção esteja em primeiro lugar, onde as pessoas não esperem. 50% na fila de atendimento hoje está esperando há mais de um ano, tem pessoas esperando há 4, 5 anos. Um serviço público de qualidade, não há nada mais inclusivo e que mais atenda aos interesses das pessoas que mais precisam do que qualquer outra coisa. O resto é papo furado. Aí eu te pergunto, esses outros partidos que estão aí há anos e anos, o que eles fazem em termos sociais? Nada. É uma destruição uma atrás da outra. Mas o senhor fala muito do Partido Novo e ele é um partido fundamentalista, né? O senhor costuma dizer, inclusive, que todo político é corrupto. E aí, entrando um pouco na pergunta da nossa colega Isabelle, como é que o senhor vai se relacionar na política, como prefeito, com a Alerj, com a Câmara, com esses partidos e políticos corruptos, como o senhor diz? E eu tenho uma curiosidade também sobre uma declaração que o senhor disse ao TCE, que teria guardado no colchão 250 mil reais, 250 mil entre os quase 5 milhões do seu patrimônio. Isso seria para uma emergência eventual. Que emergência pode ser essa que custa 200 mil, perdão? Olha só, primeiro que não está guardado no colchão, né? Eu tenho uma filha que estuda fora do Brasil, eu tenho uma mulher que tem negócios, eu tenho o direito de ter o meu dinheiro onde eu quiser. Ele não é escuso, ele está declarado. Aliás, você vê a declaração de renda dos demais candidatos, você acha razoável que eles só tenham aquele patrimônio mesmo? Nós estamos acostumados com a mentira, com o papo furado. E o Novo não tem nada de elitista, como eu te respondi. O não também acusando todo mundo de ladrão, mas quando é incompetente, quando não rouba, deixa roubar. Isso está acontecendo. Isso é um fato, não é uma acusação. Isabelle, sua pergunta? O senhor falou que a gente está acostumado com mentiras, né? E o senhor foi acusado de comprar seguidores no Instagram. Um levantamento mostrou que a maioria dos seus seguidores eram de contas inativas ou vindas de outros países, como a Índia, que a gente sabe que não tem interesse nenhum na eleição municipal aqui. Comprar seguidores não é uma prática mentirosa e antiética? Sem dúvida nenhuma, tanto que eu não comprei nenhum. Se você for observar o meu crescimento do número de seguidores, ele é praticamente estável ao longo da campanha inteira. Isso é um dado furado de muito e muito tempo atrás, que não teve nenhuma comprovação real. Simples assim. Eu só quis fazer essa pergunta que eu acho que também não é tão... Foi curiosa. Mas aí, voltando à questão da privatização, de elitista, não vou gastar minha pergunta então, já que o senhor esclareceu o Instagram. Gostaria de perguntar, diante de toda essa história do Novo, e o senhor retrata muito de empresários, de investimento no Rio de Janeiro e tudo mais, fiquei curiosa com a saúde do Rio de Janeiro, que é a principal preocupação. A gente tem hoje as OS, que já estão aí mostrando que só servem para investigação e corrupção. Mas é uma forma de privatizar a saúde do Rio de Janeiro. O senhor é a favor ou contra o OS? Eu não sou contra a OS. Eu sou contra a forma como essas OS aqui no Rio de Janeiro foram contratadas, de uma forma criminosa, absoluta. Aliás, como quase tudo é contratado aqui no Rio de Janeiro. Empresa de ônibus também é contratada de uma forma criminosa aqui. Obras são contratadas aqui no Rio de Janeiro também de forma criminosa. É só ver o estado dos BRTs, das pistas e tudo mais. A Transbrasil, né, que é um BRT, não acabou porque o dinheiro foi roubado, está declarado pelo ex-secretário de obras aí. Então, é o seguinte, nós pregamos não ter o roubo. E isso passa por um outro tipo de gente no poder público. Nós aqui chegamos ao cúmulo de contratar OS para fiscalizar OS. Então, o tipo de contrato tem que ser completamente mudado. Agora, pura e simplesmente tirar a OS não vai resolver nada. Por quê? Porque as contratações da saúde vão continuar sendo criminosas, como tem sido ao longo de anos e anos e anos. O que nós precisamos é de transparência, para que todo mundo tenha acesso às contas e às contratações. O que nós precisamos é de método de gestão, que permite comparações.
E agora eu vou te dizer, em São Paulo, tem alguns contratos de OS que são excelentes e que permitem ter um serviço público de altíssima qualidade a valor baixo. Por que o Rio de Janeiro não copia as melhores práticas de quem faz? Independente de ser OS ou não, o que falta na saúde do Rio de Janeiro para atacar a maior doença da saúde aqui, que é a corrupção, é se fazer com calma, gestão, uso de tecnologia e tolerância zero com a corrupção. Isabelle encerrou? Sei. Márcia Pinho, sua pergunta. O candidato novo, quando foi fundado, ele veio com uma proposta de ser independente e vigilante, mas é um dos partidos mais fiéis ao bolsonarismo na Câmara. Inclusive, João Amoedo, um dos fundadores do Novo, apoiou no segundo turno das eleições para a presidência o presidente Jair Bolsonaro. Consiga uma ida ao segundo turno, pretende lutar pelo apoio de Bolsonaro, e lembrando que ele já se declarou dando apoio também ao atual prefeito e candidato à prefeitura, Marcelo Crivella. Ô Márcia, o Partido Novo não é pró-Bolsonaro absoluta, não é atrelado ao Bolsonaro, inclusive perde filiados por achar que o Novo deveria ter uma posição muito mais pró-Bolsonaro. Por outro lado, a política econômica do Bolsonaro, o Partido Novo apoia. A política do ministro Paulo Guedes. Isso o Partido Novo apoia sim. Agora, se você for ver, você citou o nome do Amoedo, que hoje o Amoedo não é nada dentro do partido, a não ser um filiado do partido. Tem posição do Amoedo pedindo impeachment do presidente. Eu nem concordo com isso. Tem várias posições de pessoas do partido antagônicas ao que o presidente Bolsonaro tem escolhido. Fred, eu acredito que muita coisa no governo Bolsonaro está sendo feito melhor do que se fazia aqui no passado. E acredito que foi uma mudança importante a vitória do presidente Bolsonaro. Se o quadro fosse o mesmo na próxima eleição, disputando contra o PT, eu votaria no presidente Bolsonaro. E aí também tem uma outra informação incorreta sua, porque eu estava lá e acompanhei. O Partido Novo não declarou voto no Bolsonaro. O que o Partido Novo disse, quando começou o segundo turno da eleição, era o seguinte: nós somos absolutamente antipetistas. E o eleitor do Novo, então, pode escolher o que quiser e se declarar ou apoio ao Bolsonaro ou, eventualmente, não participar do processo eleitoral. Tanto filiados como candidatos. Foi isso que foi feito. Se o Crivella for ao segundo turno, o senhor o apoiaria? E caso ele não vá, quem o senhor vai apoiar? Eu acredito que a eleição está completamente aberta. Ainda estou trabalhando para o primeiro turno. Não tem quem vá para o segundo turno, não está nada claro. Então é muito cedo para fazer qualquer tipo de conjectura. Uma coisa é certa, Márcio: Crivella de jeito nenhum. Chega, né? Já fez muita coisa ruim no Rio de Janeiro, já está destruindo essa cidade. Então, nenhuma chance de qualquer tipo de apoio ao Crivella. Mas o Rio de Janeiro precisa mudar. É nem Crivella e é nem os outros também, que estão aí na política há muito e muito tempo, que não fazem nada, que fazem conchavos. São todos, na minha opinião, quase todos, farinha do mesmo saco, que fazem... Você pode olhar a história, já tiveram em algum momento um junto com o outro, e as questões do Rio de Janeiro não são resolvidas. Eu não acredito só no Crivella. Eu não acredito nessa forma de fazer política. É para isso que eu estou aqui e é para isso que o Partido Novo está aqui. Isabelle, sua pergunta. Eu fico um pouco confusa, muitas vezes, com o Partido Novo, e eu acho que o senhor entra nessa mesma onda. A gente não sabe um posicionamento político exato, e eu acho isso muito perigoso. Mas eu vou continuar batendo na tecla de que o senhor fala no seu discurso, na sua campanha, que o melhor para a cidade é os empresários investirem, facilitando a abertura para os novos negócios. Diz que quer atrair até iniciativa privada para a gestão dos equipamentos olímpicos. Mas eu fico me perguntando, eu acho ainda uma coisa muito elitista. E as pessoas, candidato? A gente está falando de empresários. E as pessoas do Rio de Janeiro? O senhor conhece as favelas do Rio de Janeiro? Conheço bem, tenho ido bastante. E lá tem muito empresário e muito empreendedor. Porque quando você está falando de empresário, eu suponho que você esteja falando da Odebrecht. Isso o Partido Novo é contra. Que você esteja falando dessas grandes construções. Isso o Partido Novo é contra. Repara só, quem gera emprego não é governo, nunca foi. E vou voltar com o exemplo de Minas Gerais. No primeiro ano de um governo do Partido Novo, teve o dobro de investimentos da iniciativa privada na economia de Minas Gerais do que nos 4 anos somados do governo anterior. Isabelle, sabe qual foi o estado que gerou mais empregos no ano passado? Minas Gerais. O que o Rio de Janeiro tem fazendo? Vem expulsando as empresas do Rio de Janeiro.
por falta de cuidado. Você sabe quantas pessoas trabalham no município do Rio de Janeiro, como funcionários da prefeitura? São só 100 mil. O Rio de Janeiro tem 6 milhões e 700 mil pessoas. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade que perde mais empregos no Brasil. Por quê? Porque não facilita a vida dos pequenos investidores. Quem gera mais emprego não são as grandes empresas, são as pequenas empresas, que são achacados, desrespeitados, destruídos por esse poder criminoso que a gente tem tido. Você sabia que no Rio de Janeiro exigia licença sanitária para apenas 200 e poucas atividades e que nós tivemos aqui o cuidado de aumentar para 1.400. Então, hoje, para você abrir um escritório, você precisa de licença sanitária. Sabe o que significa? Corrupção, facilitação. E as empresas vão fugindo do Rio de Janeiro. É isso mesmo. Quem gera emprego é a empresa privada. Se o Rio de Janeiro não conseguir atrair investimentos e empreendedores para cá, nós vamos continuar destruindo a cidade. Há quanto tempo nós perdemos mercado financeiro, nós perdemos importância cultural, nós estamos perdendo eventos, nós estamos perdendo turismo. Por isso que a iniciativa privada não se sente confiante para investir no Rio de Janeiro. É isso que tem que mudar, é isso mesmo. Mas eu fiquei confusa. Então não é um empresário destacado como o senhor no seu currículo. É diferente o empresário da comunidade? No começo da resposta eu não entendi. É qualquer empresário. Eu sou um gestor. Qual é o nome do jogo? Facilitar a vida. O que esse governo faz? O que aliás, todos os governos fazem? Não controla a despesa própria. E como é que faz? Aumenta imposto, aumenta a complicação, como eu já citei aqui para você. Isso faz com que a cidade do Rio de Janeiro seja uma das piores cidades para se investir. Tem empresa indo para São Paulo há muito tempo, para Belo Horizonte, agora para Florianópolis e para Recife. Olha só, o Rio de Janeiro, ele atraía pessoas do Nordeste para trabalharem aqui. Agora, nós estamos exportando mão de obra para lá. Por quê? Porque a cidade está numa decadência absoluta. Porque não tem foco em negócios, não tem foco em simplificar, não tem foco em simplificar a vida das pessoas. Isso aqui é um desastre. Isso tem que ser revertido. Agora, só faz quem sabe fazer. Isso eu sei fazer. E vou te garantir, nenhum desses que tem estado aí fizeram e vão fazer. Márcia Pinho, sua terceira e última pergunta. Candidato, em uma das suas visitas ao comércio popular do centro do Rio, o senhor afirmou que pretende garantir que a partir do primeiro ano a criança aprenda a ler e escrever fazendo avaliações de 2 em 2 meses. E para que isso aconteça, o candidato prometeu apoiar, preparar e capacitar os nossos professores. O discurso dessa forma me parece bastante amplo. Eu queria saber quais são as propostas para que os alunos da rede municipal tenham interesse em aprender e os professores sejam incentivados a ensinar, já que tudo isso é muito lindo no discurso, mas a realidade são escolas sucateadas e professores muito, mas muito mal remunerados e que ainda enfrentam a violência no seu local de trabalho. Você está coberta de razão, é isso mesmo, mas a gente também não precisa inventar a roda, né? Cidades do Nordeste, que são mais pobres daqui e que tinham professores muito menos capacitados do que aqui, estão conseguindo fazer, porque tem metodologia e porque o foco não é o papo furado, é o aprendizado. Eu hoje mesmo vi no Globo aí, tem uma matéria ampla sobre educação e tem o posicionamento de 4 candidatos que, entre aspas, seriam os primeiros colocados na pesquisa. Só falam em gastar dinheiro. Ninguém fala no aprendizado da criança. Sabe? É isso mesmo. Avalia de 2 em 2 meses, turma por turma, escola por escola, se aproxima dos pais e professores, isso é barato. Dá o reforço escolar na hora, para não permitir que ao final do 3º ano, 50% das crianças sejam analfabetas funcionais. Isso é uma vergonha. O Rio de Janeiro gasta mais do que qualquer outra cidade e produz muito menos. Isso é por falta de gestão e cuidado. E aí como é que você apoia o professor? Porque, Márcia, eu vou te dizer, não sei se você sabe, tem algumas escolas que funcionam muito bem, mesmo no município. Tem bons exemplos. Até outro dia, fora do Rio de Janeiro, surgiu um exemplo aí da cidade de Natividade. Se investiu na capacitação dos diretores das escolas como gestores. O que nós temos é que fugir desse papo furado da politização e fazer o beabá, como outros lugares já fazem. É isso mesmo, de 2 em 2 meses avaliar, dar o complemento escolar. E aí, o Rio de Janeiro gasta 1,5 bilhão por ano só com as reprovações. 20% das crianças são reprovadas.
porque não aprendem direito. Se você investir no aprendizado, vai sobrar dinheiro para você fazer, então, a reforma das escolas. Mais de 73% em péssimo estado. Agora, se não tiver gestão, não tem solução. Mas com uma prefeitura, como o senhor mesmo diz, né, com quebrada, com o Rio de Janeiro em péssimas condições, como é que a gente faz essa matemática valer? Ainda mais, eu volto a insistir na questão da violência, né? Que a escola do município ela está muito ligada à comunidade, à questão da violência. Como é que essa matemática vai funcionar? Se a prefeitura não tem dinheiro, como é que o senhor vai gerir tudo isso? A prefeitura não tem dinheiro para um monte de coisas, mas para a saúde e para a educação tem. São 7 bilhões e meio de orçamento para a educação, inclusive com muito dinheiro que são transferências que vêm do governo federal. Então, na minha opinião, não falta dinheiro para a educação, falta gestão. Quando você fala que alguns professores ganham muito mal, é verdade. Por outro lado... Alguns? Muitos, mas qual é o problema da cidade do Rio de Janeiro? Todos. Muita gente, não são todos não, muita gente ganhando muito pouco e poucos ganhando muito acima do que deveriam. Foi isso que nós fizemos lá em Minas Gerais, uma reforma administrativa. Isso vai ser necessário, porque você não tem como aumentar esses salários sem ter recursos para isso. Nós vamos ter que reduzir quem ganha acima até do teto, e para isso a reforma administrativa é fundamental, para ter o dinheiro para remunerar melhor quem ganha muito pouco. Então tem poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Isso é perfeitamente possível fazer. E principalmente com foco no aprendizado. Os professores que estiverem conseguindo fazer com que seus alunos aprendam, vão ser incentivados. As escolas também. Tempo esgotado, candidato. Encerramos a entrevista. Candidato Fred Luz, agora o senhor tem 3 minutos para responder por que merece o voto do Rio para ser prefeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes da Tupi por estarem aqui me acompanhando. Eu mereço ser candidato porque o Rio precisa de uma mudança radical. Com mais do mesmo, com esses partidos de sempre, nenhuma chance. Eu vejo essa versão, né, entre aspas, ao Partido Novo, porque ele é desconhecido, porque ele é novo. O Partido Novo tem a sua própria linha, procurem conhecer. Ele não é atrelado a nada. Ele é atrelado a não ter corrupção, a que o cidadão é o principal agente das mudanças e o único gerador de recursos. Quem gera recurso somos nós, o cidadão comum. Mesmo esse cara que se fala assim, que é pobre, que está nas comunidades, é pagador de imposto, porque no Brasil, infelizmente, o imposto vem muito do consumo. Nós precisamos fazer as políticas públicas funcionarem muito bem. O único que vai fazer isso é o Partido Novo, é uma pessoa que venha de fora com uma proposta diferente de gestão, de qualidade e com tolerância zero com a corrupção. É preciso mudar. E aí, mais uma vez, você que está aqui nos ouvindo, principalmente você que diz, eu não quero saber de política, eu estou de saco cheio da política, eu ouço isso toda hora quando eu estou andando na rua. Eu não quero saber, você é mais um mentiroso, e não é nem injusto, porque o cara lidou com tanto mentiroso a vida dele toda, que não é injusto ele achar isso de uma pessoa que ele não conhece. Procure me conhecer, procure conhecer o Partido Novo. O Rio tem jeito, sim. Não existe cidade com mais potencial de desenvolvimento do que essa cidade. Embora ela nunca tenha tido um governo. Nunca teve. Nem no governo do estado, nem no município. Nós não tivemos prefeito bom e não tivemos governador bom. É só ver a fila da cadeia, a fila das suspeitas e tudo mais. Se você quer mudar, você tem uma chance. Preste atenção, Partido Novo. Preste atenção também na importância de mudar a Câmara dos Vereadores. Nós estamos cheios de milicianos na Câmara dos Vereadores. Hoje mesmo tivemos uma notícia no jornal. Preste atenção. É agora. Agora é a hora que, com seu voto, você contrata as pessoas que vão trabalhar pela cidade. É simples assim. Se você ficar omisso, se você deixar para lá, e se você votar nos mesmos, você vai ter mais do mesmo. Se é isso que você quer, eu respeito. Mas se você quer mudar, só tem um caminho. Fred Luz, Partido Novo 30, vereadores do Partido Novo 30. É por isso. Muito obrigado. Candidato Fred Luz do Partido Novo, nós agradecemos pela entrevista. Isabelle Benito, obrigada também pela sua participação. Lembrando que em 1 minuto você volta com o programa Isabelle Benito. A gente volta com o dedo na cara e com outras cositas más. Márcia Pinho, obrigada pela sua participação. Nos vemos amanhã em mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura do Rio. Eu que agradeço a oportunidade.
Encerramos, portanto, De Frente com Elas de hoje. Voltamos amanhã, 10h30 da manhã, com a candidata Clarissa Garotinho do PROS. Eleições 2020. Tupi, 85 anos, tradição de informar. Muito obrigado.